Queridos, como é de conhecimento de todos, nós estamos numa série de mensagens abordando cada um dos capítulos do livro de Romanos. Nós começamos já 8 domingos atrás, né? Hoje nós vamos abordar o capítulo 8. Domingo passado eu estive aqui também, né? Vocês já estão até enjoados de viverem aqui em cima, viu, pastor Rafael? Não fazer isso mais não. Fui viajar, a culpa é minha, viu, irmãos? Vocês estão vendo minha cara repetida aqui, é porque eu faltei no domingo. Mas, nós, domingo passado, falamos aqui a respeito do capítulo 7, e eu expliquei o capítulo 7, e eu falei que no capítulo 7, o apóstolo, ele fala sobre a nossa relação com a lei, e ele faz ali um paralelo, só para recordar, entre aquelas pessoas que viviam já dentro da igreja, já tinham contato com a palavra de Deus, e que ao chegarem para a igreja, ouviram falar sobre a vontade de Deus manifesta na lei, e havia dois grupos de pessoas dentro da igreja de Romanos, aos quais Paulo escreve, explicando que eles estavam incorrendo em erro. E eu disse que esse tipo de pessoa existe até hoje dentro da igreja. São aqueles que seguem o caminho do legalismo, achando que podem, pela sua própria força, pelo seu próprio braço, pela boa vontade, pelo amor à lei, cumprir o mandamento e assim ser justificado diante de Deus. Para esses, Paulo diz que pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Resumidamente, né? E havia também um outro grupo, daquelas pessoas que chegavam para a igreja e ao ter contato com a santa vontade de Deus, ao perceberem o alto padrão que Deus espera daqueles que desejam servi-lo, encantados com esse padrão, eles olham para si mesmo e, sendo muito sinceros consigo mesmo, eles ainda não entenderam completamente o Evangelho e eles pensam assim: esse padrão é elevado demais. Então, já que nós somos justificados não pelas obras da lei, mas pela graça, eu não quero ter nada a ver com essa tal de lei. Esses são os chamados de antinomistas. Eles achavam que a lei era má. Eles achavam que a lei de Deus ela devia ser esquecida, coisa do passado. Deixa essa lei lá no Antigo Testamento. Nós não temos nada a ver com isso. Eu sei que eu não sou capaz de cumprir nenhum desses preceitos que Deus coloca na lei dele. Então vamos viver apenas na graça. Eu vivo a minha vida conforme eu já vivia e somente confesso a Jesus como Salvador e deixo tudo nas mãos dele. Esse negócio de lei não é para mim. Para esses, o apóstolo Paulo tem também uma mensagem dizendo que a lei é santa, justa e boa, e nós que estamos servindo ao Senhor debaixo da graça, não podemos usar da graça como uma desculpa para vivermos em pecado. Então Paulo ele condena os dois grupos. Você nem pode querer cumprir a lei com a sua própria força, e você também não pode desprezar a lei como se ela não fosse para você, porque ela é o padrão de Deus para os seus filhos. E aí, por fim, eu disse que Paulo fecha o capítulo 7 e começa o capítulo 8 com esses versículos que eu vou ler aqui antes de nós orarmos. Então, abra aí a sua Bíblia, na carta de Romanos, na Epístola de Romanos, capítulo 8. E eu li aqui esses 4 primeiros versículos do capítulo 8 de Romanos e disse que a perícope é o trecho do texto que tem uma ideia completa. Então, o texto de Romanos 7, ele acaba no capítulo 4 do capítulo 8. Versículo 4 do capítulo 8, né? E eu li aqui para vocês e disse que a terceira via, né? Não a terceira via da política, tão corrompida como a primeira e a segunda, mas a via ortodoxa que Paulo queria mostrar para os romanos, como o caminho certo daquele que é servo de Deus, aquele que chegou para a igreja com amor, com vontade de servir ao Senhor. Existe uma forma de você não ser escravo da lei e também não odiar a lei. Você, se quiser andar no caminho do Senhor, precisa ouvir o que Paulo diz aqui nos 4 primeiros versículos do capítulo 8, que é o seguinte. Todos acharam? Se você não tiver Bíblia, eu creio que a irmã André está projetando aqui a
Acompanhe a leitura comigo. E aí a gente ora e entra na explicação do capítulo 8. Irmãos, entendam. Eu já peço perdão em meu nome e em nome do pastor Rafael. A gente não consegue explicar todo o conteúdo do capítulo 7 e 8 da carta aos Romanos, porque é uma carta, é um livro profundo demais. O apóstolo ele conseguiu, pela unção do Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo, colocar tanta coisa em 39 versículos, que é o caso do capítulo 8, que a gente poderia ficar aqui um ano inteiro falando sobre o capítulo 8 de Romanos, e eu teria mensagem para todos os domingos. Os 52 domingos do ano, eu conseguiria pregar todos o capítulo 8 de Romanos. Então, a gente faz aqui é despertar em vocês o gosto, para que vocês tenham vontade de explorar, de ler, de aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Então tenham isso em mente. Eu vou tentar passar por todo o capítulo aqui, mas é uma leitura muito superficial. Nós precisamos mergulhar mais profundo nessas águas. Não se esqueçam disso, na sua leitura diária, na sua casa, tá bom? Diz assim o apóstolo falando aos Romanos, versículo 1: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, Cristo Jesus, te livrou. Perdão, irmãos, acho que eu li. Não, é isso mesmo. Porque a lei do Espírito da vida, Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. E aí Paulo entrega o segredo da vida cristã: que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele fala para os romanos, então, o meio de se atingir a vontade de Deus não é tentando cumprir a lei pela sua própria força, porque assim você não consegue. E também não é desprezando a lei de Deus como ela, se ela não fosse para você, porque ela é para você. Só que você não é capaz de cumprir porque você está enfermo, a lei está enferma pela sua carne. Portanto, se você quer cumprir a vontade de Deus, você quer andar conforme a vontade de Deus, irmão? Quer? Espero que sim, né? Você quer andar conforme a vontade de Deus? Eu quero. Você quer andar conforme a vontade de Deus? O segredo é: não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, queridos? Assim, quando nós entendemos que não é pela nossa força, pelo nosso esforço, não é por decorar uma lei que eu vou ser capaz de cumpri-la, mas uma vez que eu aceito morrer a minha própria vida, morrer para mim mesmo e deixar que Cristo nasça em mim, e aí vem sobre mim o Espírito de Deus, Ele vai começar a produzir em mim uma nova natureza, não conforme o velho homem que andava enfermo na carne, mas um novo homem que começa a crescer em nós, um homem gerado pelo Espírito Santo que habita em nós. Esse homem, ele cumpre os justos preceitos da lei, é o que Paulo está dizendo. Quer andar conforme a vontade de Deus? Deixe o Espírito Santo descer sobre você, e nas pequenas coisas do dia a dia, deixe que Ele te conduza. Então, como eu disse, irmãos, o apóstolo vem ensinando a igreja de Romanos. Mais uma vez eu vou lembrar, o apóstolo não está pregando para os de fora, o apóstolo escreve uma carta para os de dentro, aqueles que já estão assentados, como todos nós estamos aqui dentro da igreja de Roma, aqueles que já haviam sido atraídos para a palavra do Senhor. Então ele está orientando como é que o crente, como é que o cristão deve agir se ele quiser cumprir a vontade de Deus. E aí Paulo vai agora explicar como nós podemos cumprir a vontade de Deus. A gente muitas vezes fica com esse desejo no coração e a gente se sente tão impotente. Quando a gente olha para a palavra de Deus, às vezes a gente olha e fala: Senhor, eu estou tão distante disso aqui.
Eu tento, aí a gente volta lá no que Paulo estava falando no capítulo 7, lembra? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. Eu prometo para mim mesmo que eu vou tratar melhor minha esposa, eu vou falar com mais carinho, com mais paciência. Eu prometo para mim mesmo que eu vou educar o meu filho com mais amor, mas a hora que ele vem, faz aquela arte, sobe aquele calor, o sangue ferve, quando eu vejo eu já estou gritando com ele. E às vezes eu quero tratar o meu vizinho de forma mais amorosa, eu quero ser mais paciente, mas vem aquele velho homem, não é verdade? E às vezes a gente pensa assim, quando é que eu vou conseguir mudar essa minha natureza? Irmãos, para você eu tenho uma palavra de esperança. Pedro andava com Jesus durante vários anos, na verdade. Vários anos ouvindo o Espírito sair da própria boca de Jesus. O Espírito Santo era proferido pela boca de Jesus. Jesus soprava o Espírito. Toda vez que ele pregava, soprava o Espírito de Deus sobre os discípulos. Ele comia com Jesus na mesa. Ele estava encostadinho com Jesus, andava pelos caminhos com Jesus, ouvindo da própria boca do Mestre. E quando depois de 3 anos andando com Jesus, quando vem os soldados para prender Jesus, o que Pedro faz? Arranca da espada, corta a orelha do soldado. Jesus fala, não, meu amigo, não é assim, calma, vou curar a orelha do soldado, não é por aí o caminho. Irmãos, muitas vezes a gente se sente assim, lutando contra a nossa velha natureza, mas Paulo dá o segredo. Você precisa entender que não é pelo seu esforço, não é esforçando que você vai conseguir cumprir a vontade de Deus, é se rendendo ao Espírito Santo e dando lugar para Ele, é acordando de manhã, irmãos. Tem um livro aí muito famoso que chama Bom Dia Espírito Santo, né? A gente tem que ser mais ou menos assim, a gente tem que acordar de manhã e falar, bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo, sejam livres para atuar na minha vida. Eu quero que o Senhor vigie a minha boca, porque eu sei que eu não sou capaz. E quando você faz isso, você demonstra para Deus que você já entendeu que não é você que é bom, não é você que se tornou bom, é Deus que está fazendo você se tornar bom através da ação, do caminhar, do se mover na sua vida, do te mover aos pouquinhos. Tenha paciência comigo, como dizia o filósofo. Ninguém tem paciência comigo. Então, o filósofo dizia assim, não dizia? Ninguém tem paciência comigo. Pois você também às vezes não tem paciência com você. Paulo está dizendo, olha, não é por aí, meu amigo. Você precisa, olha só, andar envolve processo. Andar não é uma coisa que você faz de uma vez. Olha, espirrar você espirra de uma vez, não espirra? Nesse tempo frio, acabou. Mas andar, você não consegue andar de uma vez, consegue? Para eu chegar lá no irmão Edson, que está lá no fundo, andando, eu preciso de um processo. É 1 passo, 2 passos, vou descer a escada, vou virar, vou corrigir a rota, vou olhar se eu estou no caminho certo, vou tomar o cuidado para não esbarrar na câmera, para não esbarrar no púlpito, para não esbarrar no banco. Eu vou chegando cada vez mais perto, e às vezes eu vou me distrair com o irmão que vai me chamar, e aí eu vou desfocar aqui, esqueci o meu objetivo, vou ficar aqui. Esse é o processo de caminhar. E assim o apóstolo está dizendo para nós, se você quer fazer a vontade de Deus, não é assim da noite por dia. Às vezes a gente cobra demais das pessoas. A pessoa chegou para a igreja hoje, levantou a mão, a gente acha que ele já virou um super crente. A gente acha que aquela pessoa que veio todo sujo lá do mundo, sem conhecer a vontade de Deus, dominado pela carne durante anos e anos, vai entrar aqui e pum, aconteceu um passe de mágica, e essa pessoa já pode ser colocada aqui para ensinar, essa pessoa já pode ser colocada aqui para louvar, essa pessoa já pode ser colocada aqui para ministrar sobre os outros. Não, irmão. Ele precisa caminhar um caminho de santificação. É preciso que essa pessoa vá se transformando aos poucos. É um andar, não é assim que Paulo vai falar? Andar, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu vou colocar para você aqui uma analogia para você nunca se esquecer. Pense assim, imagine um carro, todo mundo aqui já andou de carro, já? Todo mundo sabe como é que é um painel de um carro. De um lado tem o volante, tem uma marcha aqui no meio, não é?
Do lado de cá tem um banco vazio e um painel com porta-luvas, que a gente chama, não é? Agora imagine um carro diferente. Imagine um carro que tem um volante, os pedais de freio, acelerador, uma marcha do lado de cá, e do lado de cá tem a mesma coisa espelhada. Tem outro volante, tem outros pedais lá embaixo, igual o carro de autoescola, só que melhor, que a autoescola só tem o freio, né? Então, um carro que tenha lá os pedais, tenha outro volante, tenha outra marcha do outro lado. E é assim, quando você vem para o Evangelho, quando você entrega a sua vida para Jesus, ele fala, senta aí do seu lado, e o Espírito Santo vai sentar do outro lado. Vocês vão dirigir juntos esse carro. Se você tomar muito a direção, você vai bater. Você precisa deixar que o Espírito Santo te guie. Você finge que está dirigindo o carro. Quanto mais você dirigir, mais você vai demorar para chegar no seu destino, que é a santificação. Quanto mais você deixar que o Espírito Santo guie você, melhor vai ser o seu caminho. Bom, se você vai virar o volante, você olha para o Espírito Santo e fala, ele está virando para lá? Você não pode querer virar para cá, vai dar ruim. Vai dar ruim. O Espírito Santo está acelerando, não pisa no freio. Vocês vão ter que chegar num comum acordo. Você tem que pensar, olha, eu não ando mais segundo a minha carne. Eu não posso virar o volante para onde eu quiser. Eu disse que eu tenho um Deus que guia a minha vida. E o guia da minha vida é o Espírito Santo em mim. Ele é que está me ajudando a guiar, só que o carro não é um carro. O carro é você. O carro é você, são as suas atitudes. É como você trata a sua esposa. Você vai tratar a sua esposa, você olha para o lado. O Espírito Santo está desacelerando, está indo mais devagar. Vai mais devagar com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. Está você andando muito devagar, você está vendo o Espírito Santo acelerando, você está pisando no freio, tira um pouquinho o pé, confia nele. Ele sabe o que ele está fazendo. Confia a direção do seu carro, que é você mesmo, para o Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo, é um processo, você vai aprendendo a dirigir em conjunto, não é mais você sozinho, você precisa confiar na orientação do Espírito Santo na sua vida. E assim nós entramos na primeira parte do capítulo 8, que é a parte onde eu chamei de um ministério do Espírito Santo. Na minha vida, na sua vida, existe um ministério do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm um ministério. Cada um tem o seu ministério. Jesus veio cumprir o ministério dele. E o que foi que ele disse aos seus apóstolos, aos seus discípulos? É necessário que eu vá. Por quê? Porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E olha, irmãos, Jesus foi para que o Espírito Santo viesse. E muitas vezes a gente não permite que o Espírito Santo esteja fazendo o que ele veio fazer. A gente às vezes fica aqui pensando o que Jesus faria. Como que seria ver Jesus? Como que seria sentir a voz de Jesus? Mas espera aí, Jesus, ele cumpriu o ministério dele, a primeira parte pelo menos. Agora ele deixou o Espírito Santo atuando na sua vida. Envolva-se com o Espírito. Quer ouvir a voz de Jesus? Ouça a voz do Espírito quando ele disser para você, peça perdão para o seu irmão, você está certo, mas pede perdão a si mesmo. Veste a sandália da humildade, a havaiana da humildade e vai pedir perdão para o seu irmão, porque o Espírito Santo está te dizendo. Sabe aquela vozinha que fala para você, o pastor que fala assim, né? Sabe aquela vozinha que fala para você, você fala assim, será que eu dou uma nota de 50 ou uma nota de 100? E aí você fica assim, eu vou dar de 100. Aí o outro fala assim, não, vou dar de 50. Qual que é a voz do Espírito, qual que é a sua? Qual que é a voz do Espírito, qual que é a sua? Não sei, está falando com você. Mas geralmente a sua voz vai ser a voz do pecador. Eu quero dar menos. Eu quero dar o mínimo possível. Mas se você está sentindo o desejo de dar 100, é porque deve ser outra coisa, porque eu nunca vou ter vontade de dar 100. Eu sempre vou querer dar 10, guardar tudo para mim. Esse é o meu velho homem. Mas ei, o velho homem não manda mais em mim. Eu disse que eu quero viver não conforme a carne, que quer guardar tudo, mas conforme o Espírito que reparte liberalmente, que é generoso, que ama a obra, que quer ver a obra de Deus crescer. Então, irmãos, é mais ou menos isso, tá? Se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, ele está mandando você pedir perdão. O diabo nunca vai mandar você pedir perdão para ninguém.
Está sentindo vontade de reconciliar com alguém que você brigou? O diabo nunca vai mandar você reconciliar com ninguém, vai mandar você brigar. Você está ouvindo aquela vozinha assim, pede, reconcilie. E outro assim, não, porque ele fez isso comigo, coisa ruim que ele fez, ele me humilhou, ele me prejudicou. Essa voz com certeza não é a voz do Espírito Santo. Sei lá eu de quem que é essa voz. Aquela voz que é mais difícil de obedecer, geralmente vai ser a voz do Espírito Santo. Aleluia. Que está lutando contra o seu eu carnal, que precisa dar lugar ao Espírito Santo. E eu estou enrolando demais. Vamos entrar então no ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo tem algumas coisas que ele vai fazer na sua vida. Entre elas eu vou destacar aqui. Primeiro, no versículo 2 já foi dito que o Espírito Santo é quem nos liberta. Ele é quem nos liberta daquele eu antigo, daquela natureza, daquela carne pecaminosa. Ele nos liberta. Outra coisa que o Espírito Santo faz em nós, aqui no capítulo, no versículo 4 já foi dito, é nos santificar. A nossa santificação, ela se processa pela atuação do Espírito Santo. O crente que não está se santificando é porque ele não está dando lugar para o Espírito Santo fazer a obra, porque é assim. O Espírito Santo, ele é Deus, ele tem todo o poder, mas o Espírito Santo é a única pessoa da Trindade a qual se diz que pode se entristecer. Que se diz que nós não devemos entristecê-lo, Não entristeçais o Espírito Santo. Por quê? Porque ele está em você e ele quer o seu bem. E quando ele diz para você, faz assim, meu querido, e você diz não, ele fica triste. Ele fica triste porque ele está fazendo aquilo para o que ele foi mandado, para transformar você em uma pessoa santificada, e você está recusando o ministério dele na sua vida. Então, irmãos, outra coisa que o Espírito Santo faz, além de nos libertar, nos santificar, ele habita em nós. Nós vamos ver isso aqui. Vamos ler então o versículo 5 em diante e eu vou explicando, tá bom? Porque eu quero ler todo o capítulo, senão o pastor Rafael puxa minha orelha depois. Puxa não, irmãos, brincadeira. Versículo 5, o apóstolo Paulo vai começar a falar sobre a santificação que o Espírito Santo provoca em nossas vidas. Olha o que ele diz. Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, com letra maiúscula, cogitam as coisas do Espírito. Porque o pendor, ou a inclinação da carne, dá para a morte. Mas o pendor, ou a inclinação, ou a direção do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que andam e estão na carne não podem agradar a Deus. Então, irmãos, aqui, nos versículos 5 a 8, Paulo está falando sobre um processo de santificação na nossa vida. Ele acontece assim. E veja que ele usa o verbo andar várias vezes, não é? Como eu disse, um processo, um passo de cada vez. A sua santificação, ela depende, para você chegar naquele passo que você fica imaginando na sua cabeça, eu quero ser tão santo, que onde eu andar as pessoas olhem para mim e falem assim, olha, lá vai vir um homem, uma mulher de Deus. Já viu isso? As pessoas falam assim, eu quero que onde eu chegar as pessoas sintam a presença de Deus. Mas peraí, você quer chegar lá no irmão Edson, sem dar o primeiro passo aqui, de primeiro aceitar que você é pecador, depois dar o segundo passo, aceitar que a sua justificação veio da obra de Jesus na sua vida, dar o terceiro passo e se humilhar, assim como Jesus se humilhou, dar o quarto passo e perdoar como Jesus perdoou, dar o quinto passo e entregar a sua vida e tomar a sua cruz e andar após ele. Olha só o processo que Jesus diz, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha após mim, venha andando passo após passo, um processo. Você quer que as pessoas sintam Deus na sua vida, mas você não permite que Deus atue na sua vida. As pessoas querem fazer milagres, eu quero chegar num lugar que tem um endemoniado, eu quero chegar e ele sai pelas portas do fundo. Eu quero chegar e ter um enfermo no hospital, eu vou pôr a mão sobre ele, vou curar. Peraí, rapaz, peraí, primeiro aprende a se perdoar, primeiro aprende a orar, primeiro aprende a depender de Deus, primeiro aprende a confiar que a vontade de Deus se opera na sua vida.
primeiro aprende a confiar que Deus está transformando você no tempo dele, para depois, lá na frente, quando você estiver já no tempo de Deus, ele falar assim: põe a mão na cabeça desse irmãozinho que está doente, que eu vou operar um milagre através da sua vida. Mas primeiro você tem que ouvir o Espírito Santo lá no começo, para que você possa ouvi-lo lá no final. Porque a voz do Espírito Santo é assim, suave, suave. Ela é gentil, ela é generosa. Ela não chega chutando a porta do seu coração. Jesus disse: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. É assim o Espírito Santo faz na sua vida. Ele veio sobre você, ele se assentou no banco, no trono do seu coração, e ele está querendo guiar o seu caminho, guiar os seus passos. Ele vai dizer para você: põe o pé direito no quadrinho da sua direita. Você põe. Se ele falar para você: põe o seu pé direito no quadrinho da sua direita, e você põe um pezinho para trás, ele não vai mandar você fazer mais nada. E você está lá de joelhos orando: Senhor, me mostra a tua vontade. A minha vontade é que você põe o seu pezinho direito no quadrinho da sua direita. E aí você está lá: mas eu não estou ouvindo a tua voz, eu não sei o que fazer, me mostra qual decisão tomar. Peraí, primeiro obedece o que eu falei, simplesmente coloca o seu pezinho no pé direito, no quadrinho da direita, porque quando você fizer isso, irmão, para você talvez não signifique nada, mas daqui, quando eu ponho o meu pé direito no quadrinho da direita, a próxima ordem vem: agora põe o esquerdo. E ele põe, e ele começa a te orientar, assim, tão pequeno assim. Tão pequeno assim, e quando ele faz uma pequena obra na sua vida, você saiu do lugar onde você estava, perto do velho homem, e deu um passinho para perto do novo homem, que anda segundo o Espírito. E agora você vê diferente, porque aqui a minha visão daquele relógio era uma, aqui a minha visão daquele relógio da irmã ali é outra, da irmã que está lá no fundo é outra, porque daqui eu vejo de uma forma, eu vejo conforme o meu estado atual, aqui eu vejo como Deus quer que eu veja. E aí é assim o processo de santificação que Paulo está dizendo aqui. Mas não só santificar, não só santificação é o processo, é o ministério do Espírito Santo na nossa vida. Ele também habita em nós. Para ele guiar a nossa vida, ele precisa habitar em nós, irmãos. Não adianta. E para ele habitar em você, você precisa preparar uma casa para ele. No versículo 9 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós, e ele repete, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse eu vou ler esse aqui, não, eu vou ler depois, vou parar aqui no 10. Olha só, o Espírito Santo quer habitar em você, ele precisa habitar em você, para ele dirigir a sua vida. Ele não vai fazer isso por telefone, o Espírito Santo não vai mandar mensagem de WhatsApp para você, não, o Espírito Santo não vai mandar recado, não vai mandar recado, sabe? Quando eu falo aqui para você, preste atenção bem nisso que eu vou te falar. Quando um pastor vem aqui e prega uma mensagem e fala algo para você, aquilo que o pastor está falando não vai mudar nada em você. Nada. O Espírito Santo tem que pegar o que ele está falando. O próprio Espírito que está dentro de você vai falar com você no seu coração. Aí vai se operar mudança na sua vida. Por isso é que ele precisa estar em você. E é por isso que os filhos do mundo, as pessoas que estão lá fora, não conseguem entender o Evangelho. Porque para se entender o Evangelho é necessário que essa pessoa tenha o Espírito de Deus. Porque se não tem o Espírito de Deus, não pertence a Jesus. E se não pertence a Jesus, não tem nada a ver com o que Paulo está falando aqui. Continua lá, longe de Deus, afastado das promessas, afastado daquilo que Deus tem para aqueles que são seus filhos, porque aqui Paulo está falando para quem é filho, né? Então ele tem que habitar em nós. Esse é o ministério do Espírito Santo na nossa vida. E ele continua dizendo aqui no 11, né? E se ele habita em vocês, se em vós, volta aqui, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos,
vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus, não só para ser santificado. Você precisa que o Espírito Santo atue na sua vida, não só para que ele habite em você, mas para que quando você morrer, o dia que Jesus voltar, quem vai ressuscitar você dentre os mortos é o Espírito Santo de Deus, que habita em você hoje. Se ele não habitar em você hoje, depois que você morrer, acabou toda a esperança. Não há mais que orar pelos mortos, não há mais que se batizar pelos mortos, não há mais que interceder pelos mortos, e no túmulo não há mais esperança para quem já partiu, porque quem partiu sem o selo da habitação do Espírito Santo não será ressuscitado para a vida, vai ser ressuscitado para a morte, para passar pelo julgamento e ser lançado no lago de fogo e enxofre. Amém? Então o Espírito Santo é quem vai fazer esse ministério de nos ressuscitar. Então, continuando aqui, versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Lembra do carro com 2 volantes? Você precisa deixar que ele guie a sua vida nos pequenos passos, nas pequenas coisas, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim são filhos de Deus. Esses são os filhos de Deus. Bom, irmãos, e ele vai continuar dizendo: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez com medo, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Então nós somos habitados pelo Espírito, e quando nós somos habitados pelo Espírito, ele nos torna filhos de Deus. É isso que as pessoas não entendem lá fora. As pessoas falam assim: você acha que você é melhor do que eu? Somos todos filhos de Deus. Não são todos filhos de Deus, irmãos. Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Para ser filho de Deus, há necessidade de que o Espírito Santo habite, que você seja habitado, guiado e adotado pela presença do Espírito que te torna filho de Deus, que é o Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Outra coisa que o Espírito Santo faz: você então está aqui, você me ouve falar que só é filho de Deus quem tem o Espírito Santo de Deus. E aí muita gente se pergunta: mas como eu vou saber? Como é que eu vou ter certeza que eu realmente sou filho de Deus? Eu não recebi nenhuma identidade nova, ninguém me passou uma certidão de nascimento celestial, espiritual, eu continuo com o mesmo nome. Como é que eu posso ter certeza de que eu realmente sou um filho de Deus? E aí, entre você e o Espírito Santo, você é habitado pelo Espírito Santo? Você é guiado pelo Espírito Santo? Olha o que o apóstolo vai dizer. Se você é habitado e guiado pelo Espírito, versículo 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Bom, acabou. Se você é habitado pelo Espírito Santo de Deus, não pode haver lugar para dúvida na sua vida. Você tem que acordar de manhã, bater no peito do seu peito e falar: eu sou filho de Deus. Bom, não importa o que aconteça comigo, se eu passar pela tribulação, eu sou filho de Deus. Se eu passar pela bonança, eu sou filho de Deus. E mais, eu devo andar conforme essa realidade. Eu sei de quem eu sou filho. Você é filho de quem? É assim que o pessoal fala aí, a brincadeira dos meninos. Você é filho de quem? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu tenho que honrar o nome do meu Pai. E eu só vou conseguir honrar se o Espírito Santo estiver aqui, fazendo aquilo para o que ele foi enviado a fazer na minha vida. E eu tenho que acelerar, senão não vai dar tempo. Versículo 16, fala que ele testifica que nós somos filhos de Deus. Mas não só isso. Existe uma coisa que o Espírito Santo faz na vida do crente, que é que se somos filhos, versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos,
também com Ele seremos glorificados. É o Espírito Santo em nós que vai fazer com que naquele dia, onde o Senhor receber toda a glória, nós estaremos com Ele. A glória é futura, o passo final do nosso processo de santificação. Você reparou que nesse capítulo 8, o apóstolo Paulo vai citar todos, sem exceção, todos os pontos do processo de salvação. Ele fala sobre a presciência de Deus, sobre a eleição de Deus, sobre o chamado de Deus. Ele fala sobre a justificação, sobre a conversão. Ele fala sobre a santificação. Ele fala sobre a glorificação. Ele fala sobre esqueci a palavra, gente, oh meu Deus. A segurança, não, a perseverança do crente. Ele fala sobre tudo isso aqui. Mas não dá tempo da gente falar. Como eu disse, irmão, não dá tempo. Olha lá, o relógio não para. Espírito Santo de Deus, guia esse relógio um pouquinho para trás. Vamos lá. Então, irmãos, aqui nós terminamos a primeira parte do capítulo. E ele entra na segunda parte, que vai da agora até o versículo 29, se não me engano. Até o 27, aliás. E nesse aqui, ele coloca 5 convicções que ele tem baseado no Espírito Santo. Coloca 5 afirmações que são incontestáveis para ele. E no final ele termina com 5 perguntas sem respostas que vai desafiar os seus leitores naquilo que ele disse. Veja só o que Paulo vai dizer a partir do versículo 18. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Eu vou ler todo o trecho e depois eu volto explicando, tá bom? E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos. Preste atenção nessa sequência de gemidos. Primeiro a criação geme, agora nós também igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando aquela adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo também geme, a criação geme, os filhos de Deus gemem, e o Espírito Santo de Deus geme em nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Irmãos, isso aqui é uma coisa tremenda que nós precisamos aprender como filhos de Deus no nosso dia a dia. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo geme por nós, porque nós não sabemos como orar. Olha, a criação geme por causa do pecado. Nós gememos por causa das consequências do pecado. E o Espírito Santo que habita em nós, ele geme com gemidos. Aqui, a tradução para o português usou a palavra inexprimíveis, mas no grego original é dito que o Espírito Santo geme sem palavras. Sem palavras. Eu quero trazer uma ilustração para os irmãos aqui. Vai ser boa para quem é pai e mãe, principalmente. Mas imagine você, uma pessoa, você é pai, você é mãe, tem um filho pequeno. Seu filho talvez saiba falar, talvez não, e ele fica doentinho. E aí ele está lá na cama. Ele não precisa falar nada. Ele não precisa te falar nada. Se você escutar seu filho gemendo de noite, o que você faz? O que é a primeira coisa que você faz? Você levanta e vai acudir-lo.
Você vai socorrê-lo, ele não precisa te falar nada. Você vai fazer o que for possível, o que tiver ao seu alcance para tratar a dor do seu filho. Você vai dar remédio, você vai levar para o hospital, você vai fazer o que for preciso. Ele não precisa falar, ele não precisa de palavras. É essa a imagem que o apóstolo está colocando aqui. O Espírito Santo em nós, ele sabe que ele não precisa colocar palavras na nossa boca, porque nós não sabemos qual é a nossa necessidade. A criança pequena doente, ela não sabe o que ela precisa, ela só sabe que está doendo. Ela só sabe que ela está sofrendo. Ela só sabe que ela não tem recursos para si prover uma solução para o seu problema. E o que ela faz? Ela geme. Ela geme. Até adulto, às vezes, não sabe o que fazer. A gente está com uma dor tão grande, a gente não sabe o que falar. O que a gente faz? A gente geme. E quando aquela pessoa, nosso marido, nossa esposa, nosso irmão, nossa mãe, que está ali, que nos ama e escuta a gente gemendo, o que ela faz? Desperta naquela pessoa um sentimento de amor tão grande que ela não consegue fazer outra coisa, não consegue trabalhar, ela não consegue assistir novela, ela não consegue fazer as tarefas domésticas. A única coisa que o pai, mãe, o irmão, a pessoa que te ama e vê você gemendo faz é voltar toda a atenção para você e fazer o que for preciso para embalar você nos braços e para te dar aquilo que você precisa para acabar com o seu sofrimento. Essa é a imagem que o apóstolo Paulo está colocando aqui. O Espírito Santo em nós, ele sabe o que a gente sente, ele sabe quem nós somos, ele sabe onde está doendo e ele simplesmente geme. E muitas vezes a gente quer ir diante de Deus com palavras persuasivas, quando Deus só espera de você que você vá diante dele e fique calado e deixe o Espírito Santo gemer diante de Deus por você. Porque às vezes a sua palavra vai atrapalhar, às vezes você vai pedir um remédio que vai te fazer mal. Me dá um remédio para a dor, mas não é um remédio para a dor que você precisa. Me dá um emprego, mas não é um emprego que você precisa. Me dá isso, me dá aquilo, alivia, mas não é isso que você precisa. Mas o Espírito Santo que habita em você, que adota você, que faz você ser um filho de Deus, ele sabe que ele só precisa gemer. Quando ele chega diante de Deus, Deus Pai vem e atende a nossa necessidade, porque ele sim sabe o que a gente precisa. Guarde essa imagem na sua mente. Quando você não souber o que está acontecendo na sua vida, vai diante de Deus e em vez de falar, fica calado. Chama o Espírito Santo de Deus e fala assim: Espírito Santo de Deus, ora por mim agora, porque eu não sei o que eu preciso. Eu não sei o que dizer. Geme por mim diante do Pai. Eu confio que Ele vai fazer o melhor. Glória a Deus. Então o sofrimento e a glória estão ligados aqui nesse capítulo. E aí ele vai entrar aqui no versículo 28. Eu vou ler porque o tempo acabou, mas eu quero ler todo o capítulo. E aí nós vamos apenas frisar algumas coisas que eu disse que ele fala a respeito desse processo que o Espírito Santo está gerando em nós da salvação. Versículo 28 em diante, eu vou ler até o final, vai ser num fôlego só, então não dorme não. Preste atenção nas palavras do apóstolo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Daqueles que são chamados. Olha um passo aí no processo de salvação. Chamado. Segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, olha a presciência de Deus. Os que de antemão conheceu também os predestinou. Se você é arminiano ou calvinista, está contemplado aí, não importa. Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. Olha aí o próximo passo no processo de salvação. E aos que chamou, a esses também justificou. Olha aí o próximo passo. E aos que justificou, a esses também vai glorificar, glorificou. Ele vai falar outro passo do processo de salvação. Que diremos, pois? E aqui sim entra aquelas 5 afirmações, aquelas 5 que eu disse lá atrás. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então o apóstolo começa lá no versículo 1 dizendo que, no versículo 1 ele diz que não há nenhuma condenação, e no último versículo ele diz: não há nenhuma separação entre nós. Amém? Como eu disse, é muito difícil a gente conseguir percorrer esse capítulo todo e falar tudo que o apóstolo apresenta aqui, mas eu espero que você tenha sido tocado pelo Espírito Santo naquilo que importa para nós hoje, aquilo que a gente conseguiu falar aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos ter o Espírito Santo conduzindo a nossa vida. Pede ao Senhor que você seja sensível à voz doce, suave, respeitosa do Espírito Santo na sua vida. Tá, irmãos? Porque ele não vai chegar aqui como a gente imagina pelo cenário pentecostal gritando no seu ouvido: eis que te digo! Não é assim que o Espírito Santo fala. Você pode ouvir muitos gritos no seu ouvido, mas a voz interior do Espírito ela tem que ser constante e convidativa lá no seu coração, dizendo: vem, me segue, confia, eu estou te levando, eu estou te conduzindo, eu vou te levar ao caminho certo até você chegar onde Deus preparou para você. Eu vou fazer você passar por cada um dos passos do processo de salvação. Eu vou te confirmando desde que você vá me ouvindo e me obedecendo. Assim você vai cumprir os justos preceitos da lei de Deus, sem nem sequer saber que eles existem. Sabia, irmãos? Tem pessoas que nem conhecem completamente a lei de Deus, mas se ela tem o Espírito Santo, o Espírito Santo vai fazer com que ela siga no caminho correto, obedecendo a vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus, mesmo sem conhecer os mandamentos. Porque o Espírito que habita em nós é quem nos transforma, quem nos guia, quem nos orienta, quem nos santifica, quem nos glorifica, quem nos ressuscita e nos faz herdar as promessas de Deus na nossa vida. Amém? Coloque-se de pé. E eu só quero orar por você e por mim para que nós possamos entender isso. Existe alguém conduzindo a nossa vida. Se nós temos o Espírito de Deus, andamos conforme o Espírito de Deus, nós precisamos estar nos santificando. Se a pessoa está há muitos anos na presença de Deus e não muda nada, alguma coisa está faltando. Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre como devemos proceder no nosso dia a dia. Que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus.